bonito é a bandeira pendulando, a torcida delirando, vendo a rede balançar. Canal do Mundo do Futebol. Bom, galera, chegando aqui para passar, né? Para passar e trazer, no caso, a mesma coisa. Notícias do Mercadão da Bola, né? Vamos trazer esse vídeo aqui lotado, recheado de notícias de Mercadão da Bola. Começando pela primeira, Jorge Udônios. Esse treinador está no Al-Khalej, da Arábia Saudita, e deve assumir a seleção da Arábia Saudita. Ao menos essa é a informação. Álvaro Arbeloa, treinador agora definido, ele não fica no Real Madrid para a próxima temporada. Ele que é o atual treinador do Real Madrid, né? Ainaldo, jogador holandês, joga no Al-Ettifaq da Arábia Saudita, e esse jogador vai ficar livre no mercado, vai sair do clube saudita. Vamos lá, gente, com mais notícias por aqui. O Krasnodar, né, tá perdendo um jogador, né, o Vitor Sá. Já passou até pelo Botafogo aqui no Brasil. Esse jogador não deve ficar no Krasnodar para a próxima temporada, vai ficar livre no mercado. O Liverpool encaminhou a renovação de contrato com o zagueiro francês Konaté. Aqui também Hagi, ex-craque, né, jogador da seleção da Romênia, será o novo treinador da seleção da Romênia, gente. Segundo informações. Bom, gente, o Paulista de Jundiaí, né? Esse clube foi eliminado nas divisões inferiores lá do Campeonato Paulista. Não tem mais chance de classificação. E o jogador Camilo, aquele mesmo, ex-Botafogo do Rio de Janeiro, Sport Recife, Mirassol, saiu do Paulista, tá? Tava jogando lá, mas saiu do clube e está livre no mercado. Quem acertou com o Botafogo de Ribeirão Preto foi o atacante Arthur Caíque, com passagens aqui pelo Goiás, Sport Recife, Santa Cruz, aqui de Pernambuco. Agora fechou com o Botafogo de Ribeirão Preto. 20 milhões de euros, o jogador Heitor deve estar saindo do Palmeiras para entrar no grupo City, né? Ele estaria indo para o Girona, segundo informações. Bom, galera, aqui também o jogador... Vou dar uma checada, tá? O Maguari de Pernambuco fechou a contratação do jogador Matheus Henrique, é um zagueiro, para a sequência da Série D do Campeonato Brasileiro. Vitor Ferraz, ex-jogador do Santos, do Botafogo da Paraíba, do Náutico, rodou, né, por vários clubes. Esse jogador se aposentou do futebol. O jogador inglês John Stones está há anos, né, no Manchester City. É mais um que não fica no clube de Manchester para a próxima temporada, né? Ele está saindo do Manchester City, o jogador John Stones. Quem também não vai ficar no Chelsea, agora mudando, né, para outro clube inglês, é o argentino Garnacho. Esse jogador deve ser negociado e não vai ficar no Chelsea para a próxima temporada. Marco Rose, ex-treinador do Borussia Dortmund, do Borussia Mönchengladbach, lá na Alemanha, ele que também treinou o Leipzig, se muito me engano, também na Alemanha, será o novo treinador do Bournemouth, da Inglaterra, pelas próximas 3 temporadas. Vamos lá, gente, o São José, do Rio Grande do Sul, contratou o treinador Agel Fuchs como novo treinador, né? Aqui também o Souza da Paraíba contratou o zagueiro Júlio Nascimento para a sequência da temporada.
Vamos lá, gente. O Chelsea, né, que vem de vários jogos sem conseguir vencer, demitiu o treinador Liam Rossini, que vinha à frente do clube. Nomes aqui que podem assumir o Chelsea: o Areola, Antônio Areola, ex-treinador do Bournemouth, e Felipe Luiz, tá? O brasileiro é cotado para assumir o Chelsea, sim. Bom, 10 anos depois, ser campeão da Premier League, uma das maiores histórias dos últimos tempos. O Leicester City, naquele ano, vamos lembrar, o Leicester City, treinado por Claudio Ranieri, italiano, desbancou Manchester City, Chelsea, Arsenal, United e outros tantos clubes. Os vencendo, né? Detalhe que o Leicester venceu todos eles. E campeão da Premier League, há 10 anos atrás, o Leicester City, infelizmente, foi rebaixado oficialmente para a terceira divisão do campeonato italiano, do campeonato inglês, me desculpem. Repetindo, o Leicester City foi rebaixado para a terceira divisão do campeonato inglês, tá? Oficialmente. O Wolverhampton, gente, clube que tem brasileiros, né? Como o João Gomes, André, Pedro Lima, do Sport Recife também, pertence ao Wolverhampton. Esse clube foi oficialmente, né? Repetindo, esse clube foi oficialmente rebaixado para a segunda divisão do campeonato inglês, tá? E de quebra, o André e o João Gomes, dois volantes do Wolverhampton, devem ser vendidos. Não devem permanecer no Wolverhampton. Bom, gente, tá confirmado algumas situações aqui que eu vou trazer. A primeira situação é do Hugo Ekitike, pertence ao Liverpool, é um atacante e fez gol até no Brasil, tá? No amistoso França e Brasil recentemente. Esse jogador de fato se lesionou, tá fora da Copa do Mundo. Estevam, jogador da seleção brasileira, né? O Estevam, jogador da seleção brasileira, teve uma lesão grau 4 e tem uma possibilidade ainda de ir para a Copa do Mundo, mas cada vez mais irrisória essa possibilidade, tá? Dificilmente ele vai, portanto, para a Copa jogar pela seleção brasileira. Matheus Regis, esse atacante que estava no Santa Cruz, aqui em Pernambuco, fechou com o América de Natal. Vamos lá, gente, mudanças de treinador, né? O Gabardo Júnior é o novo treinador do Ipiranga de Erechim. Pedro Manta, pernambucano, novo treinador do Guarani de Juazeiro, lá do Ceará. Rafa Marques, após a Copa do Mundo, ele vai assumir como novo treinador da Seleção do México. Vamos lá, gente, mais notícias por aqui. Bruno Souza, esse jogador que estava jogando no futebol português, tá livre no mercado, gente. É brasileiro, tá? O Palmeiras tá fechando, né? A contratação de Alexander Barbosa, zagueiro do Botafogo, para depois da Copa do Mundo. Beleza? Vamos em frente. Vamos lá, gente. O jogador Tavernier, após 11 anos desse jogador no Glasgow Rangers da Escócia, ele vai sair do clube. Yuri Mamute, esse atacante com passagem pelo Botafogo, Grêmio, Náutico, rodou por uma ruma de clube, gente. É o novo reforço do Central de Caruaru, Pernambuco. Centroavante Yuri Mamute. Os Jefferson, repetindo, o Jefferson Feijão, esse é um lateral, fechou com a Caldense. Aliás, vou dar uma checada aqui nessa informação, tá? Vamos em frente. Vamos lá, gente. O Luciano Pereira, esse jogador foi contratado pela Caldense de Minas Gerais e o jogador Jefferson Feijão de saída da Caldense, tá? Marlos,
Esse ex-jogador da seleção da Ucrânia é brasileiro, né? Mas atuou pela seleção da Ucrânia, Shakhtar Donetsk, é o novo coordenador da base do Paraná Clube. O Paraná Clube que oficializou a contratação do atacante Thiaguinho. Beleza? Vamos em frente aqui com mais situações. O zagueiro Carelli, de 19 anos, está saindo do Retrô de Pernambuco, gente. Tem vários clubes de olho no zagueiro, tá? O Feira da Bahia, clube que vai disputar, né, a segunda divisão do Campeonato Baiano, há um tempo atrás contratou o atacante Thiago Galhardo, né, com passagem pelo Fortaleza, Santa Cruz, né, Internacional. E o Feira foi lá e contratou também Chiesa, com passagem aqui pelo Vitória da Bahia, próprio Bahia, Fluminense, Botafogo, Náutico. Bom, o Chiesa é o mais novo reforço do Feira da Bahia para a segunda divisão do Campeonato Baiano. Gente, o jogador Matheus França, né, que chegou no Vasco da Gama com uma expectativa muito grande, vai voltar, tá? Não terá seu contrato renovado pelo Vasco, não. E deve estar voltando para o Crystal Palace. Essa é a informação. A Justiça determinou que John Dexter não será, até segunda ordem, mais acionista majoritário do Botafogo. Por enquanto, ele está fora de atividade no Botafogo. Vamos lá, gente. Mauro Arambari. Esse jogador pertence ao Getafe da Espanha e tem negociações avançadas com River Plate. Essa é a informação. Bom, Caio Couto. Esse treinador foi demitido do time feminino do Santos. Ângelo Luiz, repetindo, Ângelo Luiz, treinador, foi demitido do Anápolis de Goiás. Evaristo Pisa, ex-treinador do Botafogo da Paraíba, campinense, já rodou por vários clubes, é o novo treinador do Anápolis de Goiás. Vamos lá, gente. Darkson, atacante que já passou por Santa Cruz de Pernambuco, pelo próprio Motoclube, né? Que é o clube que eu vou citar aqui. O Darkson volta para o Motoclube do Maranhão e é o novo reforço do time maranhense, pensando na Série D do Campeonato Brasileiro. Bom, o Akanji, zagueiro suíço, foi comprado por 15 milhões de euros pela Inter de Milão, junto ao Manchester City. Ele que estava por empréstimo, né, no time da Inter de Milão, mas fez um bom papel e foi comprado em definitivo. Lamine Yamal, jogador espanhol do Barcelona, vai ficar fora do restante da temporada, né? Lembrando que o Barcelona já foi eliminado da Liga dos Campeões, já também só tem o Campeonato Espanhol pela frente e ele não vai jogar as rodadas finais do Campeonato Espanhol pelo Barcelona por uma lesão que teve e pensando na Copa do Mundo, tá? Éder Militão é outro que, ao que parece, não vai atuar pelo Real Madrid nessa reta final. Lembrando, o Real Madrid é outro que só tem o Campeonato Espanhol pela frente, as rodadas finais, e o Éder Militão deve se preparar para a Copa do Mundo também, gente. Bom, gente, passando agora notícias do Bayern de Munique, né? Vou primeiro falar sobre uma notícia que teve confirmação, né? Durante a semana, que eu já havia trazido no último Mercadão da Bola. Dante, zagueiro, ainda atuando, né? Mais de 40 anos, lá no Nice da França, ele de fato vai se aposentar do futebol e vai assumir o time B do Bayern de Munique, a convite do próprio Bayern de Munique. Serge Gnabry, esse jogador, né,
Ele de fato se machucou, gente, e foi confirmado, tá? A lesão que ele teve o tirou da Copa do Mundo. Então ele será desfalque da seleção da Alemanha na Copa do Mundo e para a Copa do Mundo, né? Então Gnabry não irá participar da Copa do Mundo pela seleção da Alemanha. Bom, gente, agora falando especificamente da escalação do Bayern, né? Que deve ser a colocada pelo Kompany, né? Lá para o jogo mais 05 e Bayern de Munique, na casa do Mais, nesse sábado, 10h30 da manhã, pelo Campeonato Alemão. Bom, a escalação que os sites estão indicando é essa aqui. Neuer no gol, Stanisic na direita, na esquerda Afonso Davies, o Upamecano e Kim Jae na defesa, na volância o Kimmich, o Goretzka, o Musiala na meia, o Olise por um lado, Luiz Dias por outro e Harry Kane centralizado. Bom, essa é uma provável escalação que os sites estão indicando. Gente, qual escalação, Ítalo, tu como torcedor, tu acha que vai essa escalação para campo? Não, gente, não. O que eu acho que vai é o seguinte, ó. Urbi no gol, tá? Denis é o menino da base, que é lateral direito. Para mim ele vai na direita aqui. Na outra lateral aqui, o Bishop tá machucado, senão ele iria pro jogo. Eu acho que ele bota o Davies mesmo, de fato. Na defesa, eu acho que ele coloca aqui o Ito e o Kim Jae, tá? Eu acho que é a defesa que ele vai colocar em campo. O Daiber, jogador da base, com o Goretzka, eu acho que é a dupla de volantes no caso. O Rafael Guerreiro na meia. Gente, pela ponta aqui, o Lennart Kau permanece machucado, tá? Então, vamos esquecer Lennart Kau aqui. Se houve recuperação desses pontas, que eu vou citar, um vai pela direita e o outro vai pela esquerda, sem muita surpresa. Indos Mike, se ele estiver pronto para jogo, ele vai na direita. Se o Maicon Cardoso, brasileiro, tiver voltado de lesão também, eu não obtive informação sobre esses dois jogadores, mas se tiver voltado de lesão, o Maicon Cardoso também vai aqui na ponta esquerda. E o Nicolas Jackson centralizado. Beleza, gente? Então não deve fugir muito dessa escalação. Mas, Ítalo, se eles não voltaram, como é que fica aqui, meu amigo? Dá aí uma dica. Beleza. O Rafael Guerreiro vai na meia, já passei isso. O Musiala, por um lado. Vamos ver aqui, gente. Ele pode colocar aqui, rapaz, pelo outro. Vê só o que ele pode fazer, gente, para dar uma poupada mesmo, tá? Eu acredito que ele pode fazer isso aqui. Musiala pela ponta direita, Jackson centralizado e Davies aqui com o outro ponta. Por quê? Nesse caso, ele botaria o Stanisic para a lateral esquerda, trazendo o Stanisic do banco, beleza? Para preencher a lateral esquerda e empurrar o Davies, que não é novidade nenhuma, tá? Davies como ponta, aqui para a ponta esquerda. Uma ação que ele já fez, como falei aí, né? Nicolas Jackson centralizado. Gente, é um time cheio de improvisações. Teria menos se, para não deixar extremamente longo, né? Teria menos improvisações se o Lennart Kau tivesse pronto para jogo, se o Bishop tivesse pronto para jogo, ou se o Kiala, também da base, tivesse pronto para jogo. Caso o Maicon Cardoso ou o Mike, né, estejam prontos para jogo, também são improvisações a menos que o Kompany deve fazer. Gente, essa é uma possível escalação que eu acho que ele pode colocar aqui. Por quê? Oi, Ítalo, mas está muito mudado esse time. Está muito diferente. É verdade. Agora,
Você vai pegar um PSG na França na terça-feira. O jogo é no sábado, esse jogo contra o Mais. O Bayern de Munique já obteve o título de campeão alemão. Se você quiser poupar jogadores, a hora é essa. A hora é agora, pensando no jogo contra o PSG, tá? Então, existe essa possibilidade que eu passei aí. Vamos aguardar para ver o que de fato ele vai fazer. Beleza? O Company aí para esse jogo contra o Mais 05 pelo campeonato alemão. E com isso, vale dizer, tá? Só para deixar muito claro, que eu não estou falando que o jogo contra o Mais pelo campeonato alemão não é importante, que dá para poupar, que é de todo jeito. Não, nada disso. Eu estou falando que é você usar todo o elenco. É você usar todo mundo que você tem à disposição. Porque é isso, gente. Quando você precisa, você ter jogadores na reserva que possam te suprir, que possam te dar uma direção, né? Então, eu acho que ele pode seguir esse caminho. Vamos aguardar. Mas o jogo contra o Mais, muito complicado, muito difícil. Jogar em Mais, na cidade de Mais, contra o Mais 05, nunca foi fácil para o Bayern de Munique, tá? O Bayern, inclusive, nos últimos 3 anos, apanhou 2 vezes lá em Mais, contra o Mais. Então, jogo duro, vamos aguardar para ver, né? Como é que vai ser. É isso, galera. Peço o like dos amigos. Bom final de semana para todos e fui!